Olá, tribo Conteiro, bom dia! 11 horas no Brasil, 16 horas aqui na França. Hoje é dia 26 de maio e eu vou conversar com Luana Klopper. Vamos lá, já está quase na hora dela entrar, já está quase na hora de eu puxar ela para essa conversa boa que a gente vai ter e eu já estou aqui esperando. Enquanto isso, eu vou contar para quem está aí o que é o conteiro, que eu agora estou perturbando todo mundo com isso. O conteiro, é quem conta. Conteiro é meu canteiro de gente, meu canteiro de inspirações, de paixões, pessoas que cruzam a minha vida e que deixam em mim essa semente para que hoje eu sou quem eu sou. Seja através de uma frase, de um momento da minha vida, de uma história. Enfim, eu acredito muito que todos nós temos boas histórias para contar. Acho que a gente tem histórias de superação, histórias de medo, de angústias, de transição de vida, mudanças. A gente está sempre em plena mudança. Só não muda quem morreu. Então é isso. Tudo que eu digo hoje, pode ser que eu diga diferente amanhã. Que bom! A gente vai experimentando a vida e descobrindo novos sabores, novas formas de fazer as coisas, novos gostos. Eu me descobri muito com essa mudança aqui para a França. Descobri que eu era capaz de fazer coisas que eu nunca imaginei fazer. Bom, a gente vai conversar com a Luana Klopper. A Luana... vamos lá, essa conversa é uma conversa que talvez tenha demorado uns 15 anos para acontecer e que eu vou sentar aqui com a Luana para conversar com vocês por perto. Então deixa eu chamar a Luana, deixa eu ver se a Luana já entrou, falta 1 minuto para a Luana entrar. Então enquanto eu aguardo a Luana, eu vou mostrar isso aqui, é uma homenagem a ela. Essa menina cervejeira danada da breca que acabou de entrar aqui. E por que isso aqui é para ela? Bom, ela vai contar a história da vida dela, a ligação da vida dela com a cerveja. E aqui tem uma lua, que é como eu chamo a Luana. Então deixa eu pescar a Luana para a gente bater esse papo. Olá, Luana, bem chegada. Junte-se aqui a essa tribo Conteiro. Que gostosa! Coisa boa te Ei, ver, menina! Que coisa boa! Depois, sei muito. lá, essa conversa levou o quê? Uns 15 anos para acontecer? Aham. Luana, é muito bom estar conversando com você, porque eu te vejo como aquela menininha de, de 2000, 2001, que você ainda é, mas aquela menina assim que já sabia o que queria, que era cheia das decisões, cheia do comportamento positivo, dessa menina que tinha coragem de me ligar dizendo, não vou trabalhar não, tá? E eu perguntava assim, mas por que você tá doente? Não, porque eu vou para uma rave. Pois é. Essa é a Luana. Você lembra disso, Luana? Lembro. Então, Ai, assim, gente, essa história é ótima. inventar que a mãe estava doente, que o periquito morreu. A Luana falava assim, porque tem uma rave em São Paulo e eu preciso ir para a rave. E eu falava, Eu justo. reponho depois. Pois eu trabalho 3 horas, se eu fosse qualquer negócio, mas eu não vou precisar. Se você não aceitar isso. E é óbvio que não tinha problema, né? Porque é tão bom ter essa verdade, ter essa coragem, esse relacionamento positivo, né? É tão bom. E é tão bom É, para ter essa conversa, assim, que é uma ousadia, uma conversa de 15 anos aí, de mil coisas que aconteceram na tua vida, na minha, e que a gente vai ter aqui um papo com muita gente aí junto da gente. é. Eu não sou da cerveja, quer dizer, eu não posso mentir em live, porque se meu antigo chefe escuta que eu não sou da cerveja, se a Denise Bonfim escuta que eu não sou da cerveja, eu falo, o que então é ser da cerveja? Mas eu sou mais do vinho do que da cerveja. Mas em sua homenagem, aqui já são 4 horas da tarde, aí você está acordando, mas aqui já é a hora da cerveja. Com uma lua, em sua homenagem.
Linda! Mandou muito bem, mandou muito bem. Esse é um rótulo, inclusive, delicioso, uma cervejaria ótima. É, eu aqui não consegui me organizar para ter uma cerveja, não pelo horário, porque é, vem da tradição alemã tomar cerveja no café da manhã, junto com um belo pretzel e salsichas alemães. É, mas eu não consegui me organizar, Kátia, porque eu tô no meio de obra, de móveis sendo montados, um projeto. Hoje de manhã eu tive uma reunião aqui para apresentar um projeto novo que eu estou trabalhando. Então eu não consegui lembrar de colocar a cerveja para gelar. Não, Então, eu tive, mas eu fiz isso para te muito homenagear, minha obrigada. amada. Hoje eu estou na água. Então, então, Luana, não sei se eu consigo te chamar de Luana, não, que para mim você é eternamente Lua. Por favor. É, conta, gente, primeiro a tua relação com a cerveja. Depois eu vou querer saber de tudo, de todas as transformações, o que você faz hoje. Mas qual a tua relação com a cerveja? Ai, a minha relação com a cerveja é uma coisa assim, uma grata surpresa, Kátia, porque, bom, eu tava já trabalhando é, numa grande multinacional que se dedica ao mercado de eventos. É, e nessa multinacional eu estava dirigindo um grande evento que é referência no segmento têxtil moda, um evento francês que se chama Première Vision. Ele é organizado em Paris a cada 6 meses e nós trouxemos esse evento para o Brasil. Bom, por toda a minha conexão com a cultura francesa, o fato de eu falar francês, isso facilita muito, a minha expertise em marketing, eles me colocaram para dirigir esse produto. Mas por questões. Você me ouve bem? Muito bem, e Ah, adoro então te tá. ver. Oh, que delícia! E aí a gente estava trabalhando super bem esse produto, esse evento aqui no Brasil, né? Um evento dedicado ao segmento têxtil moda. Então são tecidos, são aviamentos, são estampas, a indústria têxtil se encontrando com os estilistas, os criadores de moda, as marcas de moda. A gente estava trabalhando bem esse produto aqui, mas o Brasil ele é desenhado a não ter uma demanda muito grande em têxteis com grande valor agregado. Né? Então, aqui tem muita entrada de tecidos orientais, chineses com uma qualidade um pouco mais baixa. Então, o nosso produto teve um pouco de dificuldade em se desenvolver aqui no Brasil. E o grupo decidiu, depois de 5 anos de atuação aqui, o grupo decidiu terminar as operações aqui no Brasil e, coincidentemente, nessa época, o diretor que trouxe o Mondial de la Bière, que é um grande festival de cervejas, um festival internacional, ele é canadense, ele existe há 25 anos no Canadá. O Vitor Montenegro, que era meu colega de trabalho, cara que eu adoro, ele trouxe o evento do Canadá para o Rio, fez os 2 primeiros anos, 2013 e 2014, e aí em 2015 ele decidiu sair da empresa e, coincidentemente, a empresa também decidiu interromper as operações do evento têxtil e caiu no meu colo esse grande presente que foi assumir o Mondial de la Bière, que na época ainda não tinha esse status de maior evento e mais midiático evento cervejeiro do Brasil. Também caiu no meu colo a Brasil Brau, que é um evento
que já tem 30 anos no Brasil. É um evento que vem lá da década de 80, unindo a cadeia produtiva da cerveja. Então, assumi também a Brasil Brau nesse portfólio de gastronomia e também um grande evento francês de gastronomia que acontece na cidade de Lyon, o CIRA. Eu também assumi a representação dele aqui no Brasil. E aí, Kátia, para você fazer um bom trabalho, trabalhar o produto de forma que ele seja bem assimilado e que ele responda aos anseios do mercado, você precisa entender do mercado, né? Sem dúvida. Tem que entender, tem que mergulhar. Tem que entender de cerveja, ai, mergulhar em cerveja. Que doido. Cara, e aí, do nada, a minha vida virou de escritórios de design e indústrias têxteis, e rolos de fios e tecidos. Minha vida virou conhecer restaurantes, conhecer chefes de cozinha, visitar bares, conhecer o pessoal da coquetelaria. Você é homem. E cair dentro da cerveja. Muito sofrimento que você passou nessa vida. Foi difícil. Foi difícil, eu tive que me empenhar muito. Mas nem tudo é só divertimento, você precisa estudar, né? É muito sério isso. Apesar da gente estar envolto numa capa de entretenimento, de galera, né? É muito sério. É um negócio, né? São negócios. Então, eu parti para estudar. Eu já consumia cerveja artesanal. Mas eu parti para o estudo, então estudei produção de cerveja caseira, que é a base de tudo, né? Estudei sommelieria, me formei sommelier de cerveja pelo Instituto da Cerveja Brasil, que é uma escola bem respeitada aqui no Brasil. E visitei muita fábrica, visitei muito evento, e me joguei como eu sempre me jogo nas em coisas, tudo que você como faz. você sabe. Exato. E você sabe que eu tirava muita onda com esse nome, eu tenho que assumir isso. Porque quando eu trabalhava ali, nos anos finais, eu trabalhava ali no Porto Maravilha. E aí, quando começavam os eventos do Mundial de la Bière, as pessoas falavam assim, você já comprou? Eu falo assim, para tudo. A pessoa aí que sabe tudo desse negócio é minha amiga, é a Luana. Aí, mas aquela vontade que quem trabalhou comigo sabe que eu meto os pintinhos na asa e é para vida inteira. Então eu falava assim, com a boca cheia. Aí no final a pessoa escutava e falava, tudo bem, eu só queria saber se você vai. Já disse que é a Luana, que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela tudo cerveja. Agora eu já falei da Luana, eu posso responder, não, eu não vou. Mas que máximo isso, Luana. E aí, e essa continuidade? Vamos lá, vamos continuar. Aí você se envolveu muito, evidentemente, para fazer um trabalho com qualidade, você teve que entender cada vez mais sobre o assunto e imagino que tenha se tornado uma paixão, porque à medida que a gente conhece, a gente se apaixona mais pelas coisas, né? Porque conhece mais pessoas envolvidas e também é uma visão minha de fora que tenho zero de conhecimento no que eu vou falar. É uma impressão que eu tenho de que foi uma crescente a história de cerveja artesanal, a moda da cerveja, o significado novo de rótulos de cervejas bacanas, de lojinhas que vendem roupa e cervejas de IPA, isso, aquilo, aquilo outro. Enfim, eu acho que a cerveja conquistou um outro lugar e foi uma crescente. Eu acho que cresceu a Luana, cresceu o evento e cresceu o mercado de cerveja, pelo que me parece. É isso? Total, total, total. Bom, primeiro, falando sobre... Dando continuidade, assim, né, a esse processo de mergulhar
num belo copo de cerveja. Cara, é inevitável você não se apaixonar, porque você, inclusive, ficaria louca de entrar nesse universo um pouco mais a fundo, porque cerveja, além de ser uma química, uma alquimia, né, Aham. linda, cara, são receitas que mudam. A cerveja artesanal ela tem isso porque cada item que você muda na receita, a cerveja tem a mesma base, né? É água, cevada, lúpulo e levedura. Então é a mesma base para toda e qualquer cerveja. Mas se você muda um componente, é uma cerveja nova. Então, se você muda, usa uma cevada um pouco mais torrada, você já tem uma cerveja com uma outra coloração, com outro sabor. Se você usa determinado tipo de lúpulo, mais ou menos lúpulo, já é uma cerveja mais ou menos amarga, com aromas Aham. que podem remeter Remeter. a frutas, a grama, a flores, Não, e a isso vem de uma forma muito sensorial, né? Na hora que a gente bebe, muito. isso é capaz de levar a gente para diversas sensações, né? Não, é uma viagem. As melhores, eu curto vinho, eu adoro cerveja, mas assim, as melhores harmonizações que eu já vivenciei são, sem dúvida, baseadas na cerveja. A cerveja te dá possibilidades, quando você faz uma harmonização de vinho com queijo, é vinho com queijo. Quando você usa cerveja com queijo, cara, aquilo ganha. Tem uma capacidade de ganhar uma interação tão incrível que você não sabe mais o que é o que. E fora que a cerveja te dá a possibilidade de fazer uma harmonização lindíssima com doces, com chocolates. É muito incrível. Só que além dessa questão da química, da alquimia, que é incrível você entrar numa fábrica. Eu sou muito chão de fábrica, adoro. Adoro entrar numa fábrica, sentir aquele Eu adoro chão de cheiro. fábrica também. Adoro Cara, chão de fábrica. É pô, onde você vê a galera. conhecimento raiz, sabe? É quem. Nossa, Eu amo chão de fábrica. adoro. Você vê a galera técnica, com conhecimento ali incrível, todos os processos de sanitização, todos os processos de invase. É muito maneiro. E além dessa parte da química, né? Tem a parte humana, que é fenomenal. Quem toca cervejaria são pessoas. E a cervejaria artesanal são pessoas que estão ali realmente muito, muito envolvidas no Envolvidas. negócio, né? Claro que tem cada vez mais, e isso é muito saudável, isso é necessário, né, para desenvolver o produto cerveja no mercado, até que ele chegue mais barato no consumidor, é necessário ter automação. Mas, embora tenha automação, tem muita gente ali, né? Tem muita influência de pessoas. E os empresários, né? A cerveja artesanal é feita de gente muito envolvida, muito apaixonada, né? Então tem também essa coisa visceral, apaixonada. Isso tudo é muito cativante, é muito lindo quando você entra no negócio e vê e conhece essas pessoas, né? Sem dúvida. É um envolvimento que dá vontade de você ser parte, desenvolver, entender o negócio. É, É, é. com toda certeza. E aí fazer o trabalho, assim, na minha época, à frente do Mundial, fazer esse trabalho de levar a cerveja artesanal a outros patamares, foi um trabalho que me instigou muito. Porque o Mundial, ele tem esse papel, e ele tem até hoje, né, esse papel de tirar a cerveja artesanal do nicho de beer geek, que a gente tem essa expressão, né, para o nosso mercado também, do nicho de beer geek, e ganhar cada vez mais
novos consumidores. Consumidores que até então se envolviam com outros produtos gastronômicos, mas não a cerveja, viam a cerveja de forma ainda marginalizada. E aqueles apreciadores do chopinho pós-praia que tem um caminho ainda a percorrer e a conhecer da cerveja. Exato. Cara, é um caminho, é uma estrada mesmo, né? E é incrível isso, Luana, isso que você falou, porque você está falando com uma pessoa que eu não sou cervejeira, mas eu sou muito chegada a ter cerveja e vinho, né? E eu bebi muito chopinho, como você sabe, como você me conheceu bebendo muitos chopinhos. E muitos chopinhos, e muita cerveja, e etc e tal. À medida que a gente muda nosso paladar, aí você começa a beber uma cerveja que você tem mais afinidade com o sabor, uma cerveja, enfim. É difícil você voltar. O que eu tô querendo dizer é que depois que a gente se mudou para cá, para a Europa, e que evidentemente a gente. E óbvio que tem cerveja artesanal boa no mundo inteiro e no Brasil e tudo mais, mas que você começa a consumir cervejas melhores, a nossa cerveja baratinha é uma Belterzinha, é uma não sei o que. A gente não consegue beber. Eu fui sentar, estive no Rio de Janeiro, em fevereiro passado, para sentar e tomar chopp no Bracarense. Eu amava, eu tomaria 10. Não é aquele prazer, eu posso tomar porque o entorno da cerveja, a cerveja socializa. A cerveja tem um papel social imenso. Você pode tomar coisa, opção de vir fora. Mas não o prazer, o sabor. E eu acho que isso desenvolve, né? Com certeza, desenvolve e é um caminho sem volta. Não que você não tolere mais a cerveja que a gente chama no mercado de cerveja mainstream. Não que você não tolere mais essa cerveja, mas você está mais propenso, você se abre a essas experiências que a cerveja artesanal te traz e você começa a desenvolver o paladar dentro desse caminho da cerveja artesanal, né? Isso é lindo e realmente é um caminho sem volta. E você aprende e você começa a ver valor nisso, né? Quando você também entende a cadeia e entende de que proporcionalmente, comparando o volume produzido numa grande indústria e numa pequena e média indústria, a pequena e média indústria, pelo volume, proporcionalmente emprega muito mais, transforma muito mais vidas. Então, quando você também olha por esse aspecto... Aí a gente tem que olhar o mundo hoje em termos de transformação, do que a gente pode fazer, quem a gente vai apoiar. É uma longa história. E me diz hoje, em termos de propósito, hoje, seu, Luana, com a cerveja, qual é esse propósito? Qual é esse desafio atual dessa Luana hoje aqui? A Luana, bom, desde março eu me desliguei da multinacional que eu trabalhava. Eu fiquei nessa multinacional por 10 anos, mas antes disso eu já tinha um caminho. Então, ao todo são 14 anos trabalhando em multinacionais. Hoje eu estou muito empenhada em trabalhar para o pequeno e o médio empresário. Eu quero muito colocar toda a minha expertise, toda a minha experiência e as minhas referências em prol dessa galera e fazer com que pequenos e médios negócios se desenvolvam com uma robustez de ideias, de cabeça. Conhecimento, embasado no conhecimento. Porque o que eu percebo, e eu pude perceber nesses anos Você trabalhando... é uma ponteira, menina linda. Que luz, que amor. Conta pra mim. O que eu pude perceber nesses anos é que tem uma impressão, o pequeno e o médio,
por vezes tem uma impressão de que precisa ter muito dinheiro para fazer algo impactante, algo inovador, algo que gere valor. E isso não é verdade. Com uma visão 360 do teu negócio, com uma visão muito clara do teu propósito no mercado, do que você quer entregar de valor, você consegue criar inovação em organização, inovação em processos, você consegue trabalhar ativações impactantes para o seu público sem necessariamente grandes investimentos, mas com inteligência, né? Aplicando uma inteligência, aplicando um know-how mais profissional. E aí eu estou muito afim de colocar isso em prática. Claro eu que não tenho também a não vou... menor dúvida de que você vai colocar isso em prática, Luana. Já tô. Hoje de manhã tive uma apresentação bacana de um dos projetos que eu tô tocando. Eu tenho um projeto com um grupo de trabalho que muito em breve a gente vai divulgar no mercado. Mas eu também tenho a Luana Klopper, que está aí num voo solo, também se colocando como consultora para o mercado. Mas eu também não fecho a possibilidade de, por exemplo, trabalhar num grande grupo que tenha essa veia e esse propósito, essa visão de fortalecer a categoria, né? Então, mas eu estou muito empenhada no foco nos pequenos e médios. Que Chega de mudança, ficar né? só... Que grande mudança na tua história, né? Engraçado que a gente vai amadurecendo e vai fazendo mudanças necessárias para a gente ser mais feliz, para a vida fazer mais sentido para a gente. E ainda que com medo, a gente vai. Vai com medo mesmo. Vai com medo, porque hoje a gente já sabe até onde é o nosso medo e aquilo que a gente consegue, qual risco a gente consegue tomar. Então a gente faz isso de uma maneira mais madura mesmo, né? De ser feliz, de agir seguindo nossos propósitos, esses valores. Estou adorando a tua história, fala. Vou botar ficha no seu, vou botar ficha na Junkbox. Vamos lá. Cara, assim, o medo... O medo é algo que você precisa dominar, né? Porque senão ele te domina e te paralisa. Mas também as coisas, elas não acontecem por acaso. Pelo menos eu tenho vivido isso muito, muito à flor da pele. No momento que eu me vi completamente sem chão, né? Por ter me desvinculado de algo que fazia parte de mim nesses últimos 10 anos muito intensamente e nos últimos 5 anos com uma intensidade assim enorme. Quando eu me vi sem isso, eu falei, cara, quem eu sou, né? Quem eu sou, o que eu faço, é difícil mesmo. Quando a gente vou? trabalha numa grande empresa, é difícil você perder essa ligação. É muito difícil, é muito difícil. Exato. Ser independente, sem a extensão ali no cartão que a gente mostra, é muito difícil. É um momento que a gente tem que se interiorizar muito e é muito difícil. E aí, a vida mandou para mim uns anjinhos que vieram com umas mensagens muito incríveis, que mudaram, assim, viraram a minha chave totalmente. Essas mensagens de, cara, olha para você, olha para o teu passado para acreditar e impulsionar o teu futuro. Porque, assim, é difícil também todos esses eventos que eu trabalhei nos últimos 5 anos me deram muita visibilidade nesse mercado, porque são produtos, são eventos de muita visibilidade. Sem dúvida. São midiáticos.
e eu assumi a linha de frente e sou comunicativa, então em todos os vídeos eu estou, em todos, né? E passeei muito pelo mercado, então todo mundo. Conhece a Luana? E aí eu ganhei o sobrenome, né? Luana do Mundial, Luana da Brasil Brau. E agora eu estou num processo de assumir o meu sobrenome, que é meu real, Luana Klopper, mas sem jamais. A Luana da cerveja. Mas sem jamais negar o meu passado. Claro que não, é trazer ele, porque ele me trouxe até aqui. Isso mulher muito, né? Ele é Exato. essa construção sólida que você tem, o conhecimento que você tem da cerveja veio daí, né? A vivência, o mergulho e tudo mais veio desse passado. Então, negar nunca, né? Mas Não, assumir jamais. né? Assumir o seu assumir o meu papel na história que foi criada, né, desses eventos, desses produtos, assumir o papel desses eventos na minha história e usar tudo isso para desenhar isso que vem pela frente. esse novo momento. E eu tô muito feliz. Não, eu tô muito feliz de te ouvir. Assim, eu tô muito feliz de te ouvir. Evidentemente, as pessoas que estão aqui, eu sou cega, então eu boto óculos e tiro óculos, boto óculos e tiro óculos, porque eu tenho que ficar escolhendo se eu leio o que está ali ou se eu vejo você, então fica nesse momento intenso de boto óculos e tiro óculos. Mas eu vi algumas perguntas curiosas de cerveja que eu vou te lançar. Ai, lança, porque eu não consegui ver. Pois é, então, a QBC que faz os bolos de chocolate em quadradinhos maravilhosos, divinos, com uma história super rica, perguntou assim: que cerveja pode harmonizar com o bolo de chocolate? Pode harmonizar? É a primeira pergunta. Sim, super, super. Aí, bom, tem uma harmonização que é muito certeira, que é harmonizar o chocolate com cerveja do estilo Stout ou Russian Imperial Stout. São cervejas que podem fazer uma complementação com o chocolate. Agora, dependendo do que o chocolate também tenha a mais, aí você pode casar com outras, né? Se o chocolate tiver, por exemplo, alguma fruta, uma fruta vermelha, alguma coisa, aí você também pode casar essa fruta do bolo, do doce, com uma cerveja mais frutada, uma alambique. Então, tudo depende do que você quer, o que tem na comida, né? Que se você quer fazer uma semelhança com a cerveja, ou se você quer fazer um contraste também, né? Legal. Outro que lembro que passou por aqui, mas eu não entendi a pergunta. Se você estiver por aí, France, Glória, beijos achocolatados para você, da Quero Bolo de Chocolate. Perguntou cerveja para cozinhar. Mas eu não lembro qual foi a pergunta, Glória. Você está por aí? Se tiver, pergunta de novo, que eu vi que a tua pergunta era mais longa e eu não consegui ler. Então, enquanto isso, Luana, eu sinto hoje que a cerveja virou, assim, até um status, né? Como vinho. Que você tem todo essas próprias, um universo próprio, estilo próprio de onde consumir. Eu fui com o Ricardo foi para Bruxa? E aí a gente foi tomar aquele Deus. E eu falei assim, porque cerveja, eu não sou cervejeira. Se eu fosse uma, sei lá, a champanhe da cerveja, a sensação que eu tive tomando é quase essa. Essa cerveja, se tomar em que momento? Ela é uma cerveja
Pra você não é cerveja para você tomar pra caramba, livremente? Como é que é esse ritual dessa cerveja? Cara, primeiro um parêntese sobre Bruges. Que lugar, né? Ah, ai, não. Não, A na gente foi num boa. lugar assim, mega escondidinho, que tem todos os milhões de rótulos de cerveja, Nossa, cara, fechadinho, que não era o turisticão, sabe? Com certeza sabe. E, gente, e o Bruges que, é uma assim, cidadezinha de boneca medieval, né? é lindo, coisa linda. Você entra assim no túnel do tempo e você se sente um boneco mesmo, porque a cidade é toda Pois é pequenininha, mas lindo. aquele piso, aquele chão que brilha. Gente, eu pirei em Bruges. Eu pirei em Bruges. Para mim, todo mundo tinha que ter a oportunidade de viver uma noite em Bruges. É muito É incrível. maravilhoso. É maravilhoso. Então, cerveja, claro que você tem a tua cervejinha de dia a dia, né? É, mas cerveja é celebração. Então, tem cervejas, inclusive, tem uma categoria de cerveja, estilos de cervejas que são feitas no método champanoise, que é exatamente o método dos espumantes, né? E elas são verdadeiras obras de arte e produtos de celebração, né? Eu no Réveillon, eu prefiro estourar uma cerveja rolhada que estourar um champanhe, né? Um espumante. Então, sim, você também faz investimentos em rótulos mais especiais para momentos de celebração. Entendi. Também tô cansada de presentear amigos com uma super garrafa, um super rótulo. É um presentaço. Para quem Não, é um curte, é um presentaço, é presentaço. um presentaço, é um presentaço. Essa nossa experiência foi assim muito surpreendente, porque o Ricardo tomou um gosto por cerveja nessa cidade e nesse lugar. Ele entrou comigo e falou assim: quero experimentar várias. Aí eu olhei para ele, uma pessoa que não bebe, e falei assim: essa fala não é sua. O que está acontecendo? Porque você está trocando, está invertendo aqui, e ele, de repente, pegou aquele cardápio, aquele de cerveja, e falou assim: não sei pedir nada, nada. Vou pedindo assim, ó. Simplesmente a gente, por muito pouco, não perdeu o nosso trem de volta, mas por muito pouco, Gabriel falava assim: acho que meu pai tá bêbado e ele diz que quer beber mais. E conhecendo as cervejas, porque ele falou assim: ah, eu tô tomando cerveja agora. Porque, claro, cerveja de boa qualidade, cada uma com um sabor muito diferente. E o cara falava: olha, essa daqui é canela, essa daqui não sei o quê, essa daqui é assim, assim. Eu queria, num lugar, estou contando seus podres, num lugar que tem 3.000 rótulos de cerveja, escolher 30, sei um pouco, né? Dali. É. Então, Então, mas aí, assim, e aí você puxou um gancho muito bacana, que é o papel do atendimento, né, no bar. A importância de ter alguém no bar entenda. que entenda e que guie esse caminho de descoberta, né? Ah, sem dúvidas. Foi Por- fundamental. Porque se o cara não é familiarizado, é, ele precisa percorrer um caminho, né? E aí é o papel do atendente, do sommelier de cerveja, é, que assim seria muito interessante se todos os bares que vendem cerveja artesanal realmente tivessem pessoas no time de atendimento com conhecimento, né, de sommelieria, para poder justamente guiar os consumidores nesse percurso.
Porque é realmente uma escadinha e que... Tinha. É, Não, e com certeza a pessoa fez isso pra gente, porque desde o momento que a gente chegou, ele primeiro percebeu que a gente não tinha nenhuma intimidade com a cerveja. E ele é, se convidou a gente a experimentar. Ele convidou. Aí a gente falou, a gente não sabe o que pedir. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos começar com essa daqui? Porque ele entendeu que a gente queria conhecer em etapas. E para conhecer em etapas, talvez fosse dessa ordem. Talvez uhum, pelo sabor, ou pelo teor alcoólico, ou pelo tipo de cerveja. Enfim, sim. algo que a gente não entende, mas que ele fez muito bem. Ele Uhum. só parou a gente porque a gente estava se divertindo. Ai, Ó, não tem como existem não se muitos copos divertir. diferentes em função do tipo de cerveja? Isso é uma pergunta. Sim, sim. Para cada. Existem copos que valorizam mais os atributos da cerveja, né? Então, por exemplo, uma cerveja belga, né? Que vem da escola belga, que é uma escola que tem muito, pela fermentação da cerveja, traz uma complexidade bem rica de aromas, né? Então, o ideal é que se tome num copo como esse que você está bebendo, Kátia. Eu tô bebendo uma belga, é isso? Um copo que tem uma boca maior, que é para você, que é para os aromas poderem realmente sair do copo, né? E você ter essa experiência sensorial de aroma bem rico. Ao passo que cervejas de trigo, elas também têm o seu copo especial, que são copos mais longos, que tem a ver com toda a questão de formação de espuma próprio dessa cerveja. Então, sim, cada cerveja tem a sua família de copos ali ideal. Mas isso também não é um limitador para a gente beber cerveja, né? A Ah, cerveja tem não. que... Não, ela tem que ser... Ela tem que estar numa temperatura adequada e ser condizente com o nosso paladar, com o que a gente quer E a viver temperatura naquele tem a ver com a momento. cultura, Luana? Com a cultura, com a cultura do país? Porque, assim, quando a gente chegou aqui em Paris, a gente achava que a cerveja nunca estava na temperatura que um carioca gosta de cerveja. Mas um carioca está sempre no calor, está sempre querendo aquela palavra, estupidamente gelado. E isso não acontece. A cerveja não é estupidamente gelada aqui. Ela é gelada, mas ela não é muito gelada. E a gente se acostumou a beber a cerveja como ela é apresentada aqui. Mas que Aliás, tudo na França. quando a gente chegou? Quando a gente chegou, a gente falava assim: caraca, nenhum lugar tem cerveja gelada aqui. É. Aliás, tudo na França, na Europa de maneira geral, é frio, né? Não tem nada gelado. Frio, não é gelado. Não Você tem toma uma gelado. Coca-Cola, é fria. Frio, é fresco. Não é gelado. É fresco. É. Mas assim, isso é o hábito da cerveja, a temperatura para se tomar cerveja, tem a ver com, um pouco com o país, com a cultura, ou não? Ou o povo não entende de cerveja? Porque assim, o que se passa? Então, a cerveja, o chopinho estupidamente gelado que a gente toma por aí, um chopinho mainstream, né, estupidamente Aham. gelado, cara, pouco importa ser estupidamente gelado, porque ele não tem nada para contribuir sensorialmente, a não ser realmente matar aquela sede, né? Sim. Então Agora, ele pode ser muito gelado. sim, quanto mais gelado, melhor. É, água gelada. Mas a cerveja artesanal, a cerveja especial, justamente por ela trazer mais atributos sensoriais, por ela ter mais sabor, mais aroma, uma construção, é, o ideal é que ela não esteja estupidamente gelada. Aham. Dependendo do estilo,
ela precisa até estar numa temperatura mais fresca, não ambiente, Do né, mas que fresca, não gelada, justamente para todos aromas. esses aromas poderem sair, para você também sentir o sabor, todos os sabores em boca. Então, também cada estilo de cerveja tem uma temperatura ideal para ser consumida, tá? É, mas nunca, nunca estupidamente gelado. Nunca como o carioca aqui queria quando chegou, né? A gente chegava aqui e falava assim, pô, e muitas cervejas no parque. Às vezes a gente comprava uma cerveja no parque, abria e falava, cerveja quente. Agora não. Agora é essa temperatura, a gente sente, tem mais paladar. Agora tá todo mundo de boa com a cerveja como ela é aqui. Muito bem, Ana. Vamos sempre tomar cervejas juntas. Sim, sim. A próxima vez, quando você vier aqui no Brasil, cara, a gente tem que Ou fazer quando esse você estiver aqui passeio pela juntos. Europa, A gente tem que fazer esses passeios juntos. Talvez minha ida para a Europa ainda demore um pouquinho, porque agora eu tô super empenhada nesses projetos aqui, brasileiríssimos. É, aí esse universo de cervejeiros, de pequenas produções artesanais de cerveja aí no Brasil. Tá? A gente tem uma qualidade legal, como é que é isso? a gente tava falando sobre isso e aí acabou mudando de assunto. O mercado cervejeiro no Brasil, ele tem vivido, né, vem vivendo já nessa última década, mas com ainda mais força nesses últimos 2 anos. Então vem um boom assim, lindo de ver, com um crescimento de cervejarias, né? Novas cervejarias registradas no Brasil. Também um crescimento no consumo, né? Novos consumidores adeptos da cerveja artesanal. Chegamos a ultrapassar a marca de 1.000 cervejarias Nossa, registradas no Brasil. muito bom. É, não, assim, no último ano teve um crescimento absurdo. É, Se não me engano, foram umas 200 novas cervejarias em um semestre. E, cara, essa pandemia veio como uma pancada, né, no mercado. Porque, como a gente falou antes, cerveja é socialização, né? E ninguém está podendo se encontrar. Ninguém, então, puxou o freio de mão, né, Eu para imagino. todos. Cervejarias que são estruturadas com fábricas, e fábricas que estão localizadas assim em áreas um pouco mais urbanas, né, que tem passagem, elas Sim, conseguiram ativar, por exemplo, um takeaway, né, na fábrica, dos consumidores chegarem com seus growlers, com suas embalagens próprias para cerveja, para encher. E cervejarias com bares também puderam operar para fazer delivery, para fazer também takeaway. mas ainda assim não chega ao volume de vendas Não, nem perto do que não. era antes da pandemia, né? Porque a cerveja é a bebida dos encontros, do todo mundo junto, né? É justamente o É, movimento que a gente não pode fazer agora. exato. Porque assim, o Exato. vinho é mais solitário, você está aqui, é a dois, é mais tímido, né? Mas a cerveja, ela por si só, ela se socializa, junta gente, vem ouvir a conversa. Eu já peguei É. linha para te ouvir. Eu tô péssima que eu tô sem cerveja aqui, gente. Eu fui na Fiquei, frente hoje, gatinho. fiquei toda enrolada. Mas enfim, mas sim, cerveja
tem muito a ver com isso, com o social, com compartilhamento, mas essa situação também trouxe uma oportunidade muito interessante para as cervejarias, para elas se estruturarem nesses Porque elas não novos fazem, né? canais. Porque não tem, elas ficam só rodando, né? Para elas se estruturarem nesses novos canais. Os consumidores também têm a oportunidade de perceber o quanto é valioso você trazer a cerveja artesanal para dentro de casa e socializar em casa, em família ou fazendo videochamadas, né, com os amigos. Que é o que tem acontecido bastante. Exato, Bastante. exato. E eu acho que também é um momento assim crucial para todo mundo refletir e planejar as suas transformações. Então, sim, colocar a máquina para girar do jeito que dá, Vou nesse só fazer momento uma parte parado. teu, Luana, antes que eu me esqueça. O que a Luana está falando é um chamado que está na bio, @Conteiro Histórias, e é um chamado para esse momento fazer as transformações. Queria muito que vocês entrassem lá no projeto, @Conteiro Histórias, tem um arquivo na bio, dá uma lida, fala exatamente sobre essa pausa que a gente precisou fazer para entender o que está dentro da gente, o que é preciso fazer para transformar. Qual é o plano de ação, tá? Foi só uma pausa que eu tive que te interromper. Vamos lá. Não, mas uma pausa, uma interrupção assim super importante, Kátia, porque Catita. Porque, cara, o que vai ser de nós se a gente passar por isso, assim, Sem atônito, sem fazer nada, de braço cruzado, só lamentando, né? Exato. A Você gente tem que estar muito ligado ao desenvolvimento humano, à educação, ao voluntariado, ao entendimento Exato. do que a gente estava fazendo pouco ou não estava fazendo. Né? A gente precisa usar a nossa potência para transformar esse mundo, né? E parar de falar que é o outro que tem que fazer. Ai, por que ninguém faz nada ali? Por que ninguém faz nada? Por que a gente não faz, né? É essa a questão. Autotransformação, transformação do microambiente, porque se cada microambiente se transformar, acaba transformando o macro, né? É isso. Cara, se você passar por essa pandemia sem fazer essa análise, você vai sair pior depois dela. Não pode. Não pode. Não pode. Então tem que fazer essa autoanálise, sim. Assim, para mim foi meio punk, porque foi muita coisa se transformando ao mesmo tempo, né? Eu vim de uma separação, de um casamento de 15 anos, então, um casamento lindo, uma história linda, mas que, né, então essa ruptura, essa descoberta de uma pessoa nova, porque eu me conheci, né, os últimos 15 anos, a minha vida adulta de um jeito, né? Então esse autoconhecimento desse lado, desse aspecto da vida. Depois várias transformações assim de relações familiares, e aí vem essa ruptura, super também forte no que toca o meu profissional. Eu estava vivendo em São Paulo, e aí dei um tempo, saí um pouco da cidade, agora voltei para as minhas origens, estou em Niterói, estou no mato, então isso onde também tudo é começou. Onde tudo começou, voltei para as minhas origens, para o meu porto seguro. É muita mudança, né, Lua? É muito mudança. O nosso final de conversa, porque a gente tem 55 minutos, porque os últimos, na verdade, são 60 minutos do IGTV, né? Mas às vezes nos 58 eles não deixam a gente salvar. Então a gente está com Já passou isso tudo? A gente já está com 50 minutos de conversa, a gente tem mais uns 3 para a gente
para a gente ficar se despedindo, mas assim, fechando o que você está falando, todas essas transformações aconteceram juntas, né? Transformações de base do ser humano, né? Você, um relacionamento longo que você teve, vocês são umas gracinhas, os dois, é um relacionamento muito longo que de repente é separação, e você fica sem chão, sai de São Paulo, volta para Niterói, sai de uma multinacional e você por você mesma agora tendo que fazer o seu, colocar a sua banda na rua, fazer teu nome, ganhar teu espaço, né? É transformador, mas você pensa como você tá forte, né? Como você tá dona de si, que mulherão, né? Você tá... Tô porque é isso, eu aproveitei esse momento para fazer realmente essa análise profunda. Eu sou budista e o budismo me ajuda muito nesse empoderamento de mim mesma, nessa autorresponsabilidade pela minha felicidade, pela felicidade das pessoas que me cercam. E eu, como eu falei, né, no início, eu tive a sorte, assim, o mundo me mandou vários anjinhos para me falarem coisas que eu precisava ouvir e para me ajudar a enxergar as coisas de forma mais clara. E eu descobri depois de fazer todo esse processo de análise, descobri esse meu propósito, essa minha vontade, que é, de novo, usar todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, toda a minha experiência em prol do pequeno e do médio produtor cervejeiro do Brasil. Eu estou muito, muito feliz de ter descoberto isso e quero muito que isso dê certo, e quando a gente quer muito, a coisa Vai dar acontece, não tem certo, jeito. já deu, Luane, já deu. Você tem toda, assim, nossa, vibração positiva e tem tudo para dar certo nesse teu caminho lindo. Eu E ficaria esse teu projeto incrível, conversando, eu ficaria muito tempo Kátia. aqui. Esse projeto é lindo, eu tô Esse super projeto é apaixonada. lindo. Ele tem Quem tudo a conhece, ver com gente, chama teus você. amigos aí, Luana, @Conter Histórias. Vamos lá, porque semana que vem as histórias vão ser contadas lá. E tem pouquinha gente, ele acabou de começar e tem pouquinha gente, e é isso, eu não sou famosa, o meu propósito com ele é ser feliz, fazer essa devolução para a vida, com muita gratidão que eu tenho desses encontros lindos, de pessoas lindas no meu caminho, e essas conversas eu acho que são sempre muito positivas, são muito transformadoras, né? E você sempre teve esse lado muito generoso, de descobrir gente. De descobrir no sentido de tirar todas as cobertas, tudo que encobre as pessoas e fazer com que as pessoas brilhem. Você é Obrigada. linda nisso, você é linda nisso. Então, que você tenha muito sucesso nesse teu projeto Obrigada, Lua. ponteiro. Obrigada, meu amor. Porque às vezes a Obrigada. gente acha que a gente fica muito olhando para pessoas midiáticas, conhecidas. E, cara, as histórias de Não, que vida são as mais histórias. lindas são as histórias nossas. A gente vai ter que dar beijo. Tchau. Adorei. Amei estar com você. Adorei muito. Te amo. Obrigada a todos que Vai participaram. ter sua. Beijo. Enorme sucesso. Beijo todo mundo. Beijo imenso.